Eu não sabia que desenho era profissão, né? Eu achava que aquilo era, para mim, assim, era diletantismo. Assim. Eu sou da época que meu pai era médico, professor, tinha que ser engenheiro, médico ou advogado. E minha primeira paixão foi ver desenho nascer, assim, numa página em branco, né? Era assim uma magia, né? Ele brinca com os objetos do dia a dia e é capaz de transformar um aspirador de pó num objeto de arte. Com vocês, o professor Pardal dos Artistas Plásticos, Guto Lacaz. Obrigado mesmo. Minha obra é muito, vai para todo lado, né? O que a gente chama hoje é de multimídia. Cada ideia pede uma mídia. Então, essa ideia aqui é legal para fazer uma intervenção urbana, então eu vou produzir para ela acontecer no espaço urbano. Isso aqui é legal, vai dar uma pintura, então eu vou encomendar o chassi e vou pintar. Então cada ideia pede uma forma de se materializar. Uns 4 anos depois que eu me formei, eu vi um cartaz no corredor do Senai, que era a primeira mostra do objeto inusitado. E aí eu peguei uns trabalhos que eu tinha feito na faculdade, uns objetos, né? E aí, para minha sorte, eu fui um dos vencedores. Aí eu fiquei encantado, falei, nossa, eu sou artista, né? Eu não sabia. Foi uma iluminação, assim, que era uma coisa que eu nunca pensei na vida, né? E na semana seguinte saiu uma matéria na revista Veja, elogiando a exposição e dando um destaque para mim, assim, dizendo que eu tinha sido o único que tinha feito realmente objetos inusitados. Aí eu falei, puta, tenho que estudar esse negócio, tenho que mergulhar nisso, né? Porque é uma oportunidade que está se abrindo, que é rara, né? E era um período muito louco, assim, porque a ditadura militar não deixava você fazer nada, né? Eu fui preso. Eu tinha curso de fotografia, andava com câmera direto, assim. E eu arrumei um cliente para fazer um projeto para uma escola infantil. E eu cheguei um pouco antes e fiquei fazendo onda ali na Xavier de Toledo, assim. Fotografando o prédio Art Deco, assim, né, de arquitetura. Aí de uma hora para outra vem 2 caras por trás de mim, um pega no meu braço, outro pega no meu braço e carrego assim. Falei, fudeu. O que o senhor está fazendo? Fotografando a Polícia Federal. Que era num prédio, mas não tinha placa. Polícia, imagina também ser burro, né? Fotografar a Polícia Federal. Aí, cara, eu comecei a chorar, caguei de medo, porque sumia a gente, né? Da noite pro dia, assim, sumia. O governo Médici era o mais filho da puta deles. E aí eu subi, eles me levaram lá pro 5º andar, puseram num sofá assim, eu chorando, eu falei, puta, não saio, vão me matar, né? Mas o senhor está enganado, eu sou estudante de arquitetura. Eu estava com um tubo assim, eu falei, tá aqui o meu projeto, é para uma escola infantil, era todo coloridinho, sabe? Era a coisa mais inocente, assim, peraí, dá o tubo aqui, eles entraram com o tubo lá para dentro, né? Volta com o tubo, não, realmente é um projeto para escola infantil. Falei, quer tirar o filme? Puxa, tira o filme, né? Aí eles chegaram à conclusão que eu era um banana, né? Que se a luta armada estivesse na minha mão, a gente estava perdido, né? Aí me liberou, mas eu caguei de medo. Por outro lado, tinha o movimento hippie, que é um movimento que nasceu na década de 60, que era um movimento hippie que se alastrou pelo mundo inteiro, que era um movimento contra a guerra, né? Então eu peguei esse momento, de um lado não podia nada, e do outro lado podia tudo, né? O primeiro trabalho que eu fiz grande, assim, foi na exposição A Trama do Gosto, que eu fiz um trabalho com 26 aspiradores de pó, chamava Eletroesfera Espaço. E aí a Aracy Amaral, que era uma crítica de arte, viu
e quis levar para Paris, para uma exposição sobre a modernidade brasileira, chamava-se Modernidade, ia desde o Tarsila do Amaral até nós, os contemporâneos, assim, era uma enorme exposição. E aí eu fui para Paris, aí eu achei que de Paris eu ia para o mundo, né, porque o trabalho era muito poderoso, mas não aconteceu nada. Aí do ano seguinte eu fui para Nova York. Aí eu fui vendo, né, que o mundo não era fácil, né, você estava competindo com gente muito superior a você. E aí a terceira que eu fui, e essa se eu pudesse não ter ido, eu arriscaria com o maior prazer, que foi para a Coreia. Um curador coreano veio para o Brasil, falaram de mim, ele teve no ateliê e me convidou para ir para a Bienal de Gwangju, que é uma cidade do interior na Coreia. Aí eram umas bicicletas que o farol delas tinha uma objetiva que eu construí, que você põe uma transparência, ela projetava na parede 3 figuras, assim, uma reguinha, né? Bonitinho. Era o tipo de trabalho que não era para levar para lugar nenhum, assim. Mas na época eu estava embalado, eu fiz. Aí cheguei lá, o curador sumiu, as bicicletas ele ia fornecer lá. A bicicleta não era compatível com o que eu tinha feito aqui, eu tive que fazer um monte de gambiarra. Aí a caixa não chegava, eu fiquei acho que 5 dias dos 7 que eu ia ficar lá, esperando a minha caixa aparecer. Aí um dia que a minha caixa apareceu, eu precisava de uma furadeira, as equipes já foram embora. Aí eu tentei furar o cimento lá, me machuquei, saiu sangue e tal. Depois peguei uma gripe lá, fiquei debilitadíssimo, assim. Foi tudo mico, assim. E no dia que abriram a exposição, assim, parece que tinha liquidação na Casas Bahia. Fez... Assim. Aí destruíram o meu trabalho e o de mais alguns colegas, que era tanta gente querendo pedalar, né, e todo mundo querendo tirar o máximo da bicicleta, quebrou corrente, aí foi um desastre. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Foi uma aula, assim, né, do que você não deve fazer, assim, no exterior, né? E hoje é terça-feira, dia do encontro com a arte e a ciência Guto Lacasse. Grave, greve, grive, grove. Uma das mídias que eu queria muito fazer era a televisão. O Sérgio Grossman tinha um programa de rádio, alguns anos depois, a TV Gazeta ia mudar totalmente a programação dela. E aí chamou toda uma geração nova para ir para a TV, né? O Sérgio Grossman falou, Guto, estão me convidando para ir para a TV Gazeta, para apresentar o TV Mix 4, né, que era de noite, e queria que você falasse sobre artes plásticas. Aí ele falou, quinta-feira você tem, sei lá, 5 minutos para fazer um quadro, né? Aí eu fiz uns 3, assim, de entrevista. Achei um horror, assim, não deu certo. Como entrevistador, eu falei, isso aí não vai dar certo. Aí no quarto programa, eu comecei a mostrar trabalhos meus, de uma forma absurda. Eu ia de gravata, paletó e gravata, assim, né? E começava a falar abobrinha, assim, falei grandes abobrinhas, assim. Vamos apresentar para vocês um sistema para manter a silhueta. Então, nós inventamos no nosso instituto, para essas pessoas, um vidro à prova de balas. Basta você colocar o vidro e interromper assim antes de comer. A juventude está perdida. Então nós vamos dar um alerta ao jovem e a seus pais com relação às drogas. Então, como vocês sabem, a cocaína é um pó preto. Eu vou aqui fazer uma demonstração. Vou aplicar no meu nariz a cocaína. Então agora eu vou descrever para vocês. Eu estou começando a sentir os efeitos da cocaína, que não estão vendo, telespectadores, mas eu senti que o meu nariz está crescendo. Então até a próxima terça-feira, no encontro com a arte e a ciência.
auditório para questões delicadas. Foi o primeiro convite que eu recebi para fazer uma intervenção urbana. E eu queria muito fazer um trabalho flutuante. E aí surgiu essa ideia de colocar uma cadeira sobre a superfície da água, assim, criar uma cena que a gente chamaria de surrealista, né? Além do real, né? Aí, junto com o Rafik Farah, que é um arquiteto, nós desenvolvemos um X, né? Com flutuadores de isopor que parecia assim uma libélula apoiada na água, né? Ficou super legal. E era uma intervenção urbana, tinha que ter um corpo, assim, tinha que ter uma presença. Então eu pensei em fazer 25 cadeiras, né? Aí a prefeitura aprovou a ideia e tal, né? A gente fez os testes. Primeira vez que eu montei de forma muito precária. E o primeiro vento que bateu, as cadeiras entortaram todas as... tinha feito com madeira e isopor, então encharcou, ficou uma porcaria. E saiu no jornal que tinha afundado. No jornal estava, cadeiras de Guto Lacase naufragam. E uma foto assim, trágica assim, né? Tirou tudo, aí a gente começou a estudar novos materiais, porque a madeira e isopor não tinham mostrado eficiência. Resumo da ópera, em 3 meses a gente tinha a peça renovada, ficou impressionantemente perfeito. E depois um dia o Leão Serva, que trabalhava na Folha, me ligou, falou: Guto, eu queria saber que livro você está lendo, tem uma coluna aqui de leitura e tal. Eu falei: olha, eu não estou lendo livro nenhum, mas as cadeiras voltaram a flutuar, você não quer mandar um fotógrafo lá e... Aí mandou, aí saiu no jornal, cadeiras de Guto Lacase voltam a flutuar. Uma produtora de eventos me convidou para desenhar peças para o lançamento do hotel. E uma das peças que eu pensei foi a bicicleta, que é uma bicicleta que, além das 2 rodas naturais, ela tem mais 7 em cima, assim, né? Chama biciclóptica. Mas na época a moça nem me respondeu, achou muito absurdo, sei lá. Mas eu guardei, né, a ideia. Aí em 2014 o Lúcio Agra me convidou para participar de um ciclo, né, de performances, que o final ia ser uma grande festa no Lago da Batata, onde todos os artistas estariam reunidos, né? E não tinha dinheiro, é coisa marginal, assim. Aí eu vi aquele desenho e falei: isso aqui é muito bonito, chegou a hora. Já tinham se passado 10, 15 anos, assim, né? Aí eu peguei o desenho, chamei o Valdir, que é meu cenotécnico, assim. Aí ele desenvolveu a ideia, montou, ficou maravilhoso. Aí nós fizemos um passeio no Largo da Batata no fim da tarde não passou de meia hora, assim. E fizemos um vídeo bem curtinho, assim. E esse vídeo foi visto na época pelo pessoal que estava organizando a Paralimpíada no Rio de Janeiro. E a Paralimpíada, o mote era todo em cima de roda. E eles acharam que a bicicleta, a biciclóptica, né, era o objeto ideal que representava esse mote, né? E eles queriam fazer 100, acho que chegaram a fazer 100, para fazer o espetáculo de abertura. E eu desenhei na época também uma cadeira de rodas para eles. A quantidade de artistas hoje é muito maior do que quando eu comecei, assim, então mais ou menos tinha menos concorrência. Mas era igualmente difícil arrumar galeria, propor um trabalho para museu, né? Hoje, se eu não for com o patrocínio de um grande banco, sabe, com 500 mil reais, você não entra nesses espaços mais institucionais, assim, né? Ou você entra, mas você tem que pegar uma fila eles já estão com a agenda lotada por 5 anos, assim, né? Então, naquela época, algumas coisas eram mais fáceis de conseguir, assim. A dificuldade é você encontrar o seu caminho, é você encontrar a tua linguagem, né? Porque essa sua linguagem, ela só vai aparecer se você fizer aquilo todo dia. Então, você está sempre olhando, processando, transformando, aí, naturalmente, olha, agora eu cheguei numa coisa aqui que parece que é mim, que sou eu, né? E essa prática, às vezes, você tem que ter tempo, tem que ter um certo dinheiro, que você vai errar várias vezes, né? E se você não fizer, você morre, porque é vital você fazer, né? Você precisa fazer aquilo que a sua cabeça recebeu, né? De mensagem, né? Então é uma aventura muito legal, assim, dá umas neuras, dá umas invejas, frustrações, dá como todas as profissões, né? Mas é muito gratificante, né?